Olá, servidores e servidoras, boa noite. Um prazer novamente estar com vocês. Hoje temos convidados especiais. Hoje a gente tem 2 assuntos bem importantes para falar. Um vai ser sobre a questão da insalubridade e periculosidade e dar um toquezinho na penosidade ali. E outro é um assunto que está nos incomodando bastante, que são golpes, são o golpe que está dando em relação ao auxílio alimentação. E pode vir golpe sobre a questão de férias ou aí por diante com aquelas ações que os servidores estão entrando. A gente tem um problema muito sério com relação a isso. Nós tivemos pessoas que estão sofrendo com relação a esses golpes, então a gente vai dividir o nosso tempo hoje em 2 assuntos, certo? Boa noite, Angélica. Boa noite, servidores e servidoras. Então, hoje a gente vai tratar desses 2 assuntos importantes com os nossos convidados, o Gabriel Bonfante e a Melanie Bonfante. Vou resumir teu nome, tá, Melanie? Sim. Os nossos advogados, né, que trabalham no escritório do doutora Rodrigo e que têm acompanhado, né, todo o trabalho do sindicato. Isso, então nós vamos primeiro começar a trabalhar um pouquinho, vamos ficar uns 10, 15 minutos, a gente vai estar coordenando esse horário, para a gente poder falar um pouquinho assim, sobre a questão da insalubridade e periculosidade, que são aquilo que mais é utilizado hoje. A penosidade não é tanto, né? A gente tem mais dentro da nossa legislação. Tanto dos servidores de Rio do Sul, como os demais servidores que a gente tem na nossa base territorial. Então, insalubridade e periculosidade é algo que, de fato, ela é necessária, ela é colocada dentro das leis de todos os municípios que a gente atua. Às vezes uma de uma forma por causa da LTCAT e outras de outra forma, mas a gente vai deixar para os advogados falarem. Então, passando a palavra para o doutor Gabriel primeiro, pode ser? Pode ser. Então, boa noite a todos, boa noite servidores, boa noite Arlete, boa noite Angélica, sempre um prazer, a gente agradece o convite de estar aqui essa noite. Quer se aproveitar o embalo? Sim, já vou aproveitar, né, antes de começar a explicação. Sim. Boa noite a todos. Eu quero agradecer também o convite. É muito bom estar aqui na presença de vocês. E pode continuar, Gabriel. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, o que é considerado atividade insalubre, Gabriel? Conta um pouquinho sobre isso. A atividade insalubre hoje ela é uma das digamos assim, mais conhecidas atividades que acabam garantindo um adicional pecuniário para o servidor, em razão de exposição a agentes químicos e biológicos, né? Eu digo que é uma das mais conhecidas, porque a gente tem as comumente faladas, que seriam o adicional de insalubridade, e o adicional de periculosidade, mas na grande maioria esmagadora das vezes, é mais recorrente os servidores terem o contato com agentes químicos, biológicos, que acabam tendo esse direito ao adicional de insalubridade. Tá? Esse seria qualquer tipo de exposição que acarrete em um eventual prejuízo à saúde da pessoa que está em contato, tá? Uhum. Então, assim, o que a gente vê comumente ali no escritório são casos de servidores que têm contato com algum tipo de óleo diesel, quais mais que a gente pode citar aqui? O pessoal, principalmente o pessoal da Secretaria de Obras, que trabalham com maquinário, com caçamba, caminhão, né, fazem essa lubrificação, essa manutenção. O ruído excessivo é muito frequente e recorrente para caracterizar o adicional de insalubridade. O calor excessivo também, daqueles servidores que acabam utilizando a questão do asfaltamento ali, né, da manta asfáltica. Então, esses são os casos que a gente mais recorrentes assim, que a gente presencia, que são casos de prejuízos à saúde dele. Não tem um prejuízo à vida, mas sim à saúde a longo prazo. Uhum. E daí existem graus diferentes dessa insalubridade. Existe. Hoje a gente reconhece basicamente 3 graus, né? O grau mínimo, que é 10%, o grau médio, que é 20%, e o grau máximo, que é 40%. Em especial, na grande maior parte dos estatutos da nossa região, existem essas 3 previsões do adicional de insalubridade. Uhum. E ela consta onde? Como é que se determina o grau? Quem é que determina qual é o... O adicional de salubridade ele é determinado por uma perícia técnica que a gente fala, né? Ou por um médico, perito,
ou por um engenheiro de segurança do trabalho. É feita análise através de materiais, componentes, material técnico, né, efetivamente. Vai acompanhar o dia a dia do servidor, vai né? Acompanhar o dia a dia do servidor, ele faz, a atividade que ele desempenha, e vai analisar aí se tem alguma exposição e vai ser feito daí o laudo, Isso mesmo. né? E aí se lavra o laudo, verifica os agentes que têm contato, se é biológico, se é químico, se é ruído, né, os decibéis do ruído, é feito toda essa medição e aí entra dentro de um limite que existe nas normas, né, regulamentadoras, a NR15, por exemplo, e aí eles acabam definindo esse grau, qual que é o percentual de insalubridade. Então é pelo laudo técnico mesmo? É pelo laudo técnico, exatamente. A prefeitura ela tem que estar sempre com esse laudo técnico sempre atualizado. Com esse laudo técnico, a cada 2 anos, em teoria, deveriam atualizar o laudo técnico. Tem alguns que não mantêm esse. Exatamente. E daí, quando ela não tem esse laudo, daí e que o servidor não tem esse... E aí é característico, por exemplo, nós tivemos caso, por exemplo, de servidores que trabalham em lugares extremamente insalubres, que não recebem insalubridade. Aí eles podem vir judicialmente buscar esse direito. Pode, aí os servidores deverão socorrer ao judiciário, né, explicar toda essa situação através do processo efetivamente. E aí no próprio processo judicial é determinado uma perícia judicial, feita geralmente por um médico de confiança do juízo. E aí vai sim no local de trabalho do servidor, verifica todas as condições de trabalho dele, e aí ao final se lavra esse laudo e também o percentual de insalubridade que efetivamente ali no caso, o juiz faz o papel da prefeitura, né? Se a prefeitura não tem previsto esse caso ali no LTCAT, aí o processo judicial vai determinar se tem direito ou não. Isso. E até o que acontece muito também, Arlete, às vezes a própria perícia da prefeitura, o LTCAT da prefeitura, ele não é um laudo fidedigno, né? A gente acaba vendo muitos casos de servidores que estão expostos a agentes químicos, né? Agente insalubre, e que a gente questiona se teve alguma perícia no local de trabalho pelo perito médico da prefeitura, e às vezes, não tem, não foi, né? Às vezes replica o LTCAT anterior, sabe? Replica sem o LTCAT anterior, ou às vezes eles pegam a própria descrição do cargo do servidor e verifica, essa situação aqui é insalubre, não é? Mas a gente sabe que o adicional de insalubridade ele acaba se delimitando na função propriamente dita e exercida pelo servidor, não na descrição do cargo. Então, por isso que cada caso é um caso e precisa ser analisado individualmente, né? Então, às vezes acontece também do laudo da prefeitura, por exemplo, do LTCAT, vir e trazer como adicional em grau médio, 20%. Mas, na verdade, reavaliando toda aquela situação, deveria ser 40%, por exemplo. E aí é possível realmente contestar esse laudo através de um processo judicial, né? Ou seja, tem essas possibilidades. Quem não recebe e acredita que tem direito a receber pode vir a tentar judicialmente. E quem acredita que recebe um percentual inferior ao que deveria receber também pode vir a pedir essa análise judicial, né? Se está correto ou não. Se tem como aumentar o percentual ou manter. Tá. E esse percentual, ele incide sobre o salário mínimo ou sobre o salário base? Certo. Essa é uma pergunta que dá bastante discussão, tá? Porque depende muito. Depende muito do estatuto, depende muito da lei local de cada município, né? Ou se tratando de seletistas, até da própria convenção, tá? Via de regra, o que a gente costumeiramente vê nos estatutos e no plano de carreira, enfim, é que o adicional de insalubridade, ele incide sobre o salário mínimo, tá? Esse é o que, assim, a grande maioria esmagadora dos municípios realizam o pagamento. Mas tem alguns casos excepcionais, algumas leis específicas regulamentando, por exemplo, o caso das auxiliares de serviços gerais, né? Alguns municípios regulamentaram essa lei e pagam-se sobre o salário base, por exemplo, do servidor. Mas é um caso excepcional e raro. Geralmente é sobre o salário mínimo. Tá? Faça o cálculo sobre o salário mínimo.
E tem ali a questão do uso do IPI, né? Que as pessoas, quando eles estão, eles utilizam, eles ganham insalubridade, daí eles passam a receber um determinado material, ou luva, ou máscara, ou qualquer tipo de aparelho, né? O manuseio daquilo ali fica sem o risco, né? Aí ele pode não precisar receber a insalubridade, né? Isso. Né? Isso, os IPIs, eles são assim, nem todas as vezes ele vai elidir o risco, né, a saúde ou a vida do servidor. E aí, com base nisso, é feita essa análise também do próprio perito, né? Se recebe EPI, se não recebe, quais EPIs recebem, se são de qualidade, se não são. Né? E principalmente se esses EPIs eles elidem esse risco, e aí ele vai fazer essa matemática para ponderar o adicional efetivamente recebido. Às vezes a atividade seria de grau máximo, mas com o IPI ele elide a metade e viria para grau médio, por exemplo. E aí fica essa consignação. Só vai deixar de receber o adicional se elidir por completo. Assim, digamos que o EPI cesse por completo o ruído. Aí tem a chance de não receber mais o adicional de insalubridade, tá? E esse adicional de insalubridade, ele integra outras verbas, férias, 13º? Ele, via de regra, ele faz reflexo nas verbas, 13º, férias, ele tem esse reflexo, integralizaria. E caso o servidor que procure, né, o seu direito, ele pode pedir o retroativo? Esse é um ponto bem importante. Que tivemos mudanças recentes nos entendimentos. Até um ano e meio atrás, mais ou menos, não vou saber precisar o tempo correto, mas a gente conseguia cobrar os últimos 5 anos contados da data do ingresso da presente ação. Tá? Atualmente, o nosso Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, pacificou o entendimento que o adicional de insalubridade começa a contar somente a partir do laudo pericial. Portanto, a gente hoje não mais cobra-se o retroativo dos últimos 5 anos, é uma decisão bem recente. Talvez que ainda foi objeto de recurso, processos que a gente presenciou e talvez que possivelmente a gente ainda terá algumas mudanças, né, dada essa especificidade, mas via de regra o entendimento atual para os servidores públicos hoje está sendo aplicado esse. Não consegue mais cobrar o retroativo dos últimos 5 anos, né, infelizmente. E consegue cobrar a partir da data do laudo. Mesmo que a função é a mesma. É a mesma. Porque é o que a gente sempre escuta, né? A gente sempre escuta, não, mas eu sempre trabalhei assim, a mesma situação, mesma função, a gente sabe. Mas, isso é temerário, né, Arlete? Acaba abrindo uma margem até para a própria prefeitura, daqui a pouco cortar, acessar, fazer alguma alteração nesse sentido. A gente teve com os servidores do Obras, né, uma alteração no LTCAD. Assim, entendimento de cada perito, mas enfim, alguns servidores recebiam um adicional de salubridade, depois no novo laudo foi cortado, a gente teve que intentar judicialmente, a atividade não modificou naquele período, ficou comprovado que sempre foi desenvolvida e exercida a mesma atividade, mas ainda assim ficou a partir do laudo. E aí complicado isso, né? E sobre a periculosidade? Quem tem direito à periculosidade? Certo. Periculosidade é um risco acentuado à vida. Agora é a vida. Essa é a principal diferença entre as duas, tá? Insalubridade, como a gente mencionou antes, é a questão de prejuízo à saúde. A periculosidade, ela é mais grave, então é alguma exposição que acarrete prejuízo à vida. Por exemplo, algum objeto inflamável está em contato direto, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Pode explodir. Isso, pode explodir. Inflamável, explosivo, eletricidade. Eletricidade. Nós temos, por exemplo, a Guarda Municipal, que hoje recebe periculosidade, né? Exatamente. É um exemplo por exposição, até pelo fato deles terem... Hoje a Guarda Municipal ganha periculosidade pelo fato dela se utilizar de armas, né? Isso mesmo. Exatamente, é bem por isso. E ela, daí, qual é o percentual dela? Eu não vou ter certeza agora, mas salvo engano, para os guardas municipais, 30% 30%. Geralmente é 30%, tá? Também vai depender daí da disposição da lei local. Mas em maioria dos casos é 30%. Isso. E aí a base de cálculo também depende, mas é sobre o salário base aí.
Daí é o salário base. Diferente do adicional de salubridade, a periculosidade é sobre o salário salário base daí, a periculosidade. E aí, esse laudo, daí ele também, ele acontece da mesma forma? Da mesma forma que a insalubridade, a periculosidade também. Aí vai se avaliar as condições de trabalho, as exposições, para também determinar. Tem muitas vezes que acontecem dúvidas do próprio servidor, assim, olha, eu estou com dúvida se eu devo receber insalubridade ou periculosidade. Aí esse laudo vai avaliar e vai dizer qual dos dois que é, porque muitas vezes eles trabalham com abastecimento, por exemplo, das próprias máquinas, pegar um exemplo, servidores do Obras, né? Então aí surge essa dúvida, tá, esse abastecimento aqui eu estou em exposição de risco à saúde ou à minha vida? E aí isso tudo vai ser dirimido através do laudo, né? Da análise de um período. E lembrando também, Arlete e Angélica, é importante lembrar que esses adicionais, né, tanto de insalubridade quanto de periculosidade, eles vão incidir a partir do momento que existe uma habitualidade nessa função com esse contato, né? Ou agente químico ou biológico, ou ao risco à vida efetivamente. Então, foi um caso isolado, abasteci um caminhão uma vez, né, 2 vezes no mês, foi um fator isolado, realmente. Dificilmente vai conseguir enquadrar como uma periculosidade, por exemplo, né? Agora, se for recorrente isso, né, faço 3 vezes na semana, toda semana, tem uma recorrência nisso, aí tem essa incidência do adicional. Legal. Tem mais alguma pergunta da periculosidade? Não, aqui tem sobre a insalubridade. A enfermagem, no caso, pode pedir revisão do percentual de insalubridade, já que não houve visita técnica do perito para fazer o laudo. Pode pedir. Não foi presencial. Pode pedir. Que foi o caso que eu mencionei, né? A gente mencionou que muitas vezes acontece deles não, de fato, os peritos não irem in loco, no local de trabalho dos servidores, efetivamente, para testar, né, se de fato aquele ambiente é insalubre. Porque o que eu sempre falo, às vezes não é a atividade em si, mas às vezes o próprio ambiente ele acaba se tornando insalubre. Então, uma coisa é tu ler num papel a função de uma enfermeira, e outra coisa é tu ir em loco, verificar qual que é a situação e a condição de trabalho daquela enfermeira, né? E eu talvez até vou um pouquinho mais além. Eu acredito que vai ter talvez enfermeiras numa situação diferente da outra, por exemplo, que talvez aquela vai incidir um adicional de salubridade e a outra não. Então depende muito de cada função, ou um percentual maior. Depende efetivamente da função ali exercida naquele momento. É importante e não do cargo, né? Cada caso é um caso. Nós temos, por exemplo, vou pegar um exemplo bem que a gente convive. A auxiliares de serviços gerais, tem algumas que têm o contato com material que é os produtos de limpeza, assim, mais corrosivos, né? Mais prejudiciais. E tem outras que não se utilizam disso, né? Às vezes até o próprio prefeitura tira e bota outro tipo de produto para ser a quantidade de pessoas, o banheiro, por exemplo, né, acabam auxiliares gerais, limpam um determinado tipo de banheiro que tem um fluxo de pessoas muito maiores do que uma outra, por exemplo, né, algumas unidades ou um espaço público por uma escola, por exemplo, é uma quantidade, por um estabelecimento, por uma secretaria específica, daqui a pouco é menos. Isso tudo altera a questão do adicional de salubridade, sabe? E tem até eu lembro que eu perguntei para ti, que vocês estão na fase de estudo, até porque já teve ações sobre isso, é a questão do grupo da enfermagem em relação à pandemia, né? A questão do grau máximo, né? Isso, estamos ainda em fase de estudo, Arlete, não conseguimos concluir ainda. Existe uma normativa de que ela vem e traz o entendimento de que as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, no período do Covid, eles teriam o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo. Entretanto, a discussão que paira é se essa normativa se aplica aos servidores públicos, porque num primeiro momento ela se aplicaria para os seletistas, tá? E não se estenderia para os servidores públicos, em razão de ser outro regime jurídico, regime próprio, estatutário, a gente tem um tratamento diferente. Então, está se discutindo se isso vai se aplicar efetivamente para os servidores públicos também, tá? Acredito que mais no decorrer da semana que vem a gente deva ter um parecer um pouco mais preciso quanto a isso, porque, de fato,
esse entendimento está debruçando para se aplicar também para os auxiliares e os se enfermeiros caso isso estatutários. acontecer, a gente faz o pedido administrativamente primeiro, né? A gente pode fazer administrativamente, ter uma conversa. Êxito, daí conversa com as administrações, exato. Senão daí a gente tenta resolver amigavelmente, justo, assim, para não precisar demandar. Eu gostaria de aproveitar que uma dúvida muito recorrente que a gente encontra é em relação à acumulação entre insalubridade e periculosidade, né? Se pode receber os dois adicionais. E, na verdade, também vai depender da lei local, mas, em regra, não é possível. Tu vai optar pelo mais vantajoso, tá? Então, digamos assim, o servidor faz atividades que pode receber tanto a periculosidade quanto a insalubridade em grau máximo. Aí vai se analisar, tá? A insalubridade é sobre o salário mínimo e a periculosidade é sobre o salário base. Aí ele vai poder optar entre qual dos dois é mais vantajoso para ele e receber o melhor, né? Sim. É só para esclarecer isso. Ele nunca vai, nesse aspecto, ele não vai acumular, né? Não pode acumular. E dentro da insalubridade e periculosidade é isso, né? Isso. E eu queria que vocês falassem só um pouquinho sobre o que é penosidade, só porque a gente não tem aqui em Rio do Sul, a grande maioria não tem dos municípios. Eu lembro que eu sei que nós temos um município que tem, não me recordo mais. Mas o que seria a penosidade? Que é isso? A penosidade é aquele trabalho que demanda muito esforço físico, esforço mental do servidor. Então, é basicamente isso. Por que a gente realmente não tem muito? Porque é difícil tu dizer o que é esse esforço físico e mental. O que é? Para uma pessoa, às vezes, é uma e para outra é outro. Então, por isso que a gente não localiza, assim, nas legislações, sabe? A gente não... Assim, a título de exemplo, né, eu sempre falo, especificamente, insalubridade, periculosidade ou penosidade, cada caso é um caso, cada caso é específico, a gente nunca pode tratar como um todo. Né? Mas a título de exemplo, a gente usa muito, por exemplo, a guarda municipal, né? Hoje eles ganham periculosidade, mas a gente vê isso muito em Rio do Sul, a guarda municipal fazendo inúmeras horas extraordinárias. Às vezes tem o jogo do Santa, precisa ali acompanhar o jogo do Santa, aí tem desfile de 7 de setembro, precisa estar no desfile de 7 de setembro. Corridas. Eles têm aí mais a escala efetiva deles do trabalho regular, né? Então, assim, não para. Então, acaba daqui a pouco alguma rotina extraordinária neste sentido, acaba tendo esse esforço desgastante. Lembrando que não é só esforço físico, é psicológico também, né? Ou outro exemplo que é utilizado muito também, questão da agricultura manual, né? O pessoal precisa se abaixar, plantar, colher, sabe, exposto ao sol o dia inteiro, né? Isso acaba tendo esse esforço desgastante, uma postura sempre talvez inadequada, nunca boa. Então, isso acaba gerando a penosidade. Então, é uns casos bem específicos, assim, por isso que a gente não tem... Até, inclusive, ele nem regulamenta a questão de percentual, né? O percentual não tem regulamentação. No ano passado, o STF, salvo engano, não lembro se a decisão foi 2023 ou 2024, mas foi concedido um prazo de 2 ou 3 anos para a União regulamentar isso. Então, ainda está nesse prazo de regulamentação, sabe? A gente não tem muita... De tão pouco usado que é, assim, a gente não encontra muitos casos, né? Exatamente. Angélica, tem mais alguma coisa aí de perguntas? Senão a gente... Daí aqui tem algumas perguntas no chat aqui. Boa noite. Para professores de educação física, questões de ruído e exposição ao sol. E daí tem uma outra embaixo. E para insalubridade dos funcionários de escolas e creches. Aqui eles estão questionando se o professor teria direito à insalubridade, no caso, eu acredito, né? Isso, a gente não consegue delimitar e responder efetivamente se vai ter direito ao adicional de salubridade ou não em razão do ruído, por exemplo. Por quê? Porque justamente precisa de um técnico em segurança do trabalho para ir lá com um medidor. Ele faz a medição e verifica se o grau do ruído naquele ginásio, naquele local, é acima do limite tolerável ou não.
existem normas, né? Isso. Então, existem normas técnicas do trabalho que vão delimitar quanto que é o ruído que não é prejudicial à saúde. E aí, o técnico vai lá e vai verificar, né, com o aparelho, para verificar se ultrapassou esse limite ou não. Então, é difícil, assim, dizer se tem direito ou não, porque tem o ruído. Sim, mas precisa ser analisado se esse ruído... E se é constante também. Se é constante, exatamente. Quantas vezes por dia tem esse ruído, se é o mesmo desde o início? Porque às vezes uma turma... Sou ignorante no assunto, mas às vezes uma turma um pouco mais bagunceira assim. Dá um barulho maior. Barulho, Isso tudo altera a questão da recorrência e lembrando que a questão do ruído até é bem interessante. Ela inicia acima do limite tolerável, né, para a saúde, ela inicia na insalubridade e se ela for muito além, pode caracterizar inclusive a periculosidade. A questão da educação, se a gente trabalhar um pouco, vai até a penosidade. Não, Porque então, hoje em dia é muito complicado, né? Mesmo. Na verdade, no âmbito geral, né, nós pegarmos o serviço público hoje, no âmbito geral, você vê o desgaste que se tem nas unidades de saúde, a gente vê os desgastes na assistência social, né? A gente vê os desgastes em uma série de secretarias e que tem alguns servidores teriam, inclusive, além da insalubridade, a penosidade. Né? Por isso que isso deveria ser regulamentado mais, para ter assim um parâmetro, porque hoje a gente não tem nada. Existe essa previsão, mas assim, como se aplica? A gente não sabe. Eu acredito até que isso resolveria bastante se os LTCATs fossem efetivamente cumpridos no local de trabalho de cada servidor mesmo, sabe? Eu sei que existe esses laudos, feitos, mas não sei se talvez por conta da quantidade de servidores, às vezes não conseguem efetivamente, mas a gente visualiza essa reclamação dos relatos dos servidores constantes. Mas aqui no meu local de trabalho ninguém veio, ninguém foi, ninguém veio analisar. A maior complicação para a gente hoje fazer esse acompanhamento, né? As empresas hoje, nós tivemos, inclusive, uma vez, Angélica, o depoimento de um servidor que foi feito pelo como é que é? Pelo vídeo. Chamada de vídeo. Imagina uma averiguação, entendeu? Como que faz uma averiguação? Não fica fidedigno ao que é, né? Não fica adequado. De forma alguma. Então, esse assunto a gente está com 1922, acho que a gente, né, é um assunto bem polêmico, que a gente teria mais coisa, mas assim, a gente precisa tocar no assunto, na segunda parte dessa conversa de hoje, que a gente já separou, né, Angélica? Não estava na nossa programação, fizemos isso assim... Toque de caixa. Toque de caixa, porque está muito sério o problema em relação à questão dos golpes que estão existindo aí com os servidores públicos em relação, principalmente nessa ação do auxílio alimentação, né? Isso. Como é que é, assim, qual é o mais frequente, o que está acontecendo, assim, o que vocês podem estar relatando para a gente que o servidor tem que ficar ligado, muito ligado? Então, por que a gente trouxe esse assunto hoje? Porque, até para os servidores entenderem, os processos do auxílio alimentação tramitaram, já estão alguns em fase já de pagamento e alguns servidores já estão recebendo os valores. Claro que cada escritório de advocacia acaba adotando uma forma diferente, né, de entrar em contato com o servidor para fazer esse pagamento. O nosso escritório, a gente entra em contato com o servidor, solicita os dados bancários, indica no processo e aí o valor vai direto para a conta do cliente. Esses processos são públicos, por conta do princípio da transparência que rege o serviço público. Então, qualquer pessoa hoje que tem um pouco mais de conhecimento em tecnologia, internet, pode acessar o site do Tribunal de Justiça, colocar um nome, o B do advogado ou o nome do advogado, vai aparecer todos os processos. E aí, com isso, o estelionatário vai lá, vai ter acesso ao seu nome completo, ao seu CPF, seu número de telefone, qual que é o valor que você tem para receber, qual que é o número do processo, contra qual município que qual que é o assunto. Então, assim, hoje a gente sente que
há uma falha em relação a essa proteção dos dados, sabe? Porque é uma lei que, na verdade... que tá falha no momento, porque isso foge do nosso controle. A gente só consegue mesmo orientar. Por isso que a gente quis trazer isso aqui, para orientar vocês a não fazerem nenhum tipo de pagamento, não entrar na conta bancária para mostrar a tua conta, nada disso. Desconfia que é golpe, desliga, não responde, entre em contato com os números oficiais do escritório, sempre vão ter os números oficiais, a gente está alertando constantemente, os outros escritórios que são vítimas de golpe também estão fazendo isso, porque não é só conosco, tem vários outros escritórios que estão sofrendo isso. E até o Gabriel, ele atendeu alguns servidores que relataram um pouco melhor para ele como que se deram esses golpes, né? Aí se o Gabriel quiser relatar assim, um específico para a gente tentar alertar. O que o pessoal acaba utilizando como modus operandi para agir e aplicar o golpe nos servidores de modo geral? Eles acabam se passando por alguém do nosso escritório, né? Vão lá na internet, pegam uma foto de algum advogado ou do próprio site nosso que a gente tem. E aí pega um WhatsApp, coloca uma foto do perfil e entra em contato com o cliente se passando pela gente, né? Com base nessas informações que eles pegam no processo. Porque no processo vai ter tudo isso. A gente precisa cadastrar esses dados para entrar com a ação, exatamente. Entendeu? Como o processo é público, eles acabam tendo acesso a isso, né? Então, eles entram em contato de forma sutil, né, se apresenta aqui do escritório, assim, num primeiro momento dificilmente tu vai identificar que não é do nosso escritório, né, a não ser alguém que tenha de fato um contato mais próximo ali com a gente, ou diário com a gente, semanal, que sabe os nossos números oficiais, mas a grande maioria não tem isso, então dificilmente tu vai desconfiar disso. E aí eles começam, entre aspas, te namorar, né? E aí eles vão induzindo, daqui a pouco eles o pessoal tá para sair o alvará, vai entrar alguém em contato, ou é um juiz, ou é um desembargador, ou é do financeiro. Gente, o juiz não entra em contato, o desembargador não entra em contato, fórum não entra em contato com o cliente, tá? Ponto. Ninguém vai entrar em contato, principalmente se for externo, de fórum, juiz, isso aí não existe. Então, falou qualquer coisa nesse sentido, desconfia, porque muito provavelmente é golpe, tá? E aí, depois disso, outro telefone entra em contato e aí começa toda a situação do golpe, né? Muitas das vezes eles fazem chamada de vídeo, tá? A gente não faz chamada de vídeo lá do escritório. E aí, nessa chamada de vídeo, o que eles fazem? Eles vão induzindo o cliente, né? O servidor vão induzindo. O servidor entra na conta bancária e aí, daqui a pouco, quando vê, tá fazendo empréstimo, tá transferindo dinheiro, tá? Isso a gente... Parece um absurdo, parece uma aberração, mas não. Aconteceu inclusive essa semana com alguns clientes nossos. Então... Até teve um caso ali que foi mais atípico, que foi o caso do estelionatário, que observou exatamente no processo o momento em que o fórum transferiu o valor para a conta bancária da cliente. Foi assim, naquele mesmo momento ele falou, olha, entrou em contato com ela e disse que havia depositado o valor por engano na conta dela, que era para ela fazer a devolução do valor. Aí ela verificou que entrou realmente o valor que ele disse que tinha depositado. O valor batia exatamente com o valor que ela recebeu. Exatamente. Não, jamais imaginaria que era um golpe. Que seria um golpe. Aí ela foi lá e fez a transferência do valor para ele. E, na verdade, aquele valor que ela transferiu era o valor do auxílio alimentação dela. E ela acreditando que esse valor teria entrado erroneamente na conta dela, né? De forma equivocada, e na verdade não. Tanto que a gente percebeu quando ela mandou um print do alvará que estava lá, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Aí eu disse, puta, é o alvará. Daí consultei o processo rápido, tinha recém saído o alvará dela, e na mesma hora os estelionatários entraram em contato com ela e já conseguiram passar o golpe e ela acabou fazendo. Então, assim, gente... São pessoas que ficam... trabalhando só nisso. Assim, a gente alerta de fato bastante, porque realmente está surreal essa quantidade de golpes. É bastante servidores caindo nesse golpe, fazendo Pix. A gente não pede Pix, tá? Se a gente pedir algum pagamento, geralmente é para custas iniciais ou finais de processo, alguma coisa nesse sentido. E a gente sempre encaminha boleto bancário, e o boleto bancário sempre vai estar como beneficiário o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Isso é muito importante analisarem. Na hora de fazer o pagamento de qualquer taxa que eles dizem ou boleto, verifica.
quem que é o beneficiário? Se o beneficiário for o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e for enviado por algum contato oficial do escritório, aí não precisa desconfiar. Mas mesmo assim, se ainda estiver com dúvida, não custa nada ligar. Não custa nada, liga para o escritório, passa lá no escritório. E daí, buscando esse caso dessa cliente que daí perdeu os R$3.400, ela não tem absolutamente nada o que fazer. Não tem o que fazer. O caminho é fazer boletim de ocorrência, a polícia vai apurar, mas assim, pela experiência reaver que a gente valor, tem, dificilmente vai reaver o valor, tá? A gente já teve outros casos, esses golpes não são de hoje. Então, o que eles fazem? Entra na conta bancária, eles já sacam a conta bancária e não usa mais essa conta. Porque as contas geralmente deles são assim, contas de laranjas, assim. Aí eles utilizam só para aplicar o golpe. A partir do momento que caiu o valor na conta deles, eles já automaticamente fazem um Pix para outra conta. Então não tem como tu rastrear esse valor, sabe? E aí quando tu vê, tu já não pega mais, aí daqui a pouco trava numa conta de um CPF de alguém falecido, enfim, os inúmeros golpes. E depois eles, logo que eles fazem, eles já cortam o contato. Bloqueia o contato. Que foi o caso dessa cliente que já eu tive um caso interessante, sexta-feira, 10h30 da noite, sexta agora, o cliente me liga por chamada de WhatsApp, 10h30 da noite, fica um pouco preocupado, atendi, disse, o que aconteceu? Não, olha, acho que era o filho dela, chegou bem na hora, disse, olha, acho que minha mãe tava caindo num golpe, etc e tal. Resumo da ópera, 34 minutos em chamada de vídeo com o golpista, né? Por sorte, não conseguiram fazer nenhum financiamento, não conseguiram fazer nenhum Pix, a mulher também conseguiu dar uma enrolada neles, mas assim, na confiança de que era alguém do escritório, entrando em contato, alguém do banco, se passando por agente bancário. Precisa liberar o alvará, então o banco vai entrar em contato. Aí é o gerente do banco, vai liberar o alvará, e aí quando vê ele está te pedindo informação, dados. Os únicos dados que a gente pede realmente é agência e conta, tá? A conta bancária para informar no processo. E o alvará sai direto para a conta do cliente. E então, olha só, numa sexta-feira à noite, provavelmente o quê? Porque o escritório, né, os advogados não estão à disposição à noite ou nos finais de semana. Então, fiquem, né, atentos ao horário que vocês recebem essas mensagens. Porque o escritório trabalha em horário comercial, né? Comercial, então, assim, e o golpista ali aproveitando que também não teriam, né? O advogado não vai atender. Aconteceu, o Gabriel está à disposição, mas nem sempre os advogados estão disponíveis. Poderia ali ter acontecido novamente. Assim, por sorte, o filho dela chegou ali naquele momento e desconfiou de toda a situação. E acabou, graças a Deus, não deu nada demais. Mas assim, a gente replica isso inúmeras vezes, principalmente nesse momento que os RPVs e os alvarados, os pagamentos das ações do auxílio alimentação tá acontecendo. Então a gente tem um receio de que esses golpes vão aumentar ainda mais. Então a gente ressalta isso para o pessoal tomar esse cuidado, porque agora, principalmente nesse momento que está sendo realizado o pagamento pela prefeitura, é o momento que eles estão de olho, até porque as pessoas estão bem ansiosas para receber, né, Melanie? A gente escuta, porque o fulano de tal recebeu e eu não vim ainda, até inclusive hoje teve um servidor que entrou, não tem uma lista para ver a sequência de quem vai receber. Eu disse, não é o escritório de advocacia que faz essa listagem, ela é demanda do judiciário, então vindo eles vão fazendo. Exatamente. Como cada processo é único, tem processos que, por exemplo, foram apresentados recursos, que aí levam mais tempo para serem julgados, enquanto outros não foi apresentado nenhum tipo de recurso por parte do município. Aí esses já estão uma fase à frente. Aí eles nos questionam, mas porque eu procurei vocês em 2023, 2024, e o fulano que procurou em 2025 já recebeu. Gente, não dá para levar isso em consideração. Não tem como a gente levar em consideração. São vários fatores, né? Lá no escritório não é um único advogado que realiza, que faz esse tipo de ação, manifestação. Então, assim, a gente tem ação inicial, depois tem réplica. Inclusive, estamos com uma força-tarefa lá no escritório. Estamos com uma força-tarefa. Imagina. E aí, cada funcionário, cada advogado ali tem o seu lapso temporal de conduzir cada processo. E cada processo, ele também é único. Às vezes, tem servidor que tem menos dias de afastamento. Então, esse ali é um processo para nós fazermos mais rápido.
A gente faz o cálculo de forma mais rápida também. Às vezes o outro servidor tem muito mais tempo de afastamento, então a gente demora mais para fazer o cálculo. Por isso são valores diferentes também, por isso muito são diferentes. valores diferentes. Muito. Não, é incomparável. E aí o que valor. acontece? Lá no fórum é a mesma logística, né? Embora seja um juiz único, mas tem assessoria, tem 2 assessores, então tem outros servidores que acabam movimentando o processo. E aí depende em cada fila, em cada servidor que cai, às vezes é um pouquinho mais rápido, às vezes é um pouquinho mais demorado, mas não é por demora do servidor ou do advogado, é por razão de demanda. Às vezes na mão de um servidor lá do fórum existe uma outra demanda um pouco mais complexa e aí eles acabam encaixando isso e vai fluindo de forma natural. Por isso que às vezes não segue essa ordem cronológica que talvez deveria seguir. Né? Não existe assim uma lista que a gente possa apresentar e dizer, o processo está na ordem tal. Então são vários fatores que acabam tendo essa divergência de tempo na tramitação, né? Mas assim, de todo modo a gente está numa força-tarefa tentando antecipar e agilizar isso o mais rápido possível. Mas o tempo também, ele é questão de dias e no máximo meses, assim, também não é algo... E aí quem ainda tem interesse em fazer o processo pode fazer ainda também, né? Pode fazer o processo. Ainda, quem não entrou com a ação ainda pode ainda dá tempo, pode procurar o advogado da confiança e tem direito. Só voltando na questão dos golpes, a gente conversa entre si como os golpistas são dedicados. Porque imagina, 34 minutos em ligação com a servidora. Não tem como desconfiar, assim. As informações que eles passam, gente, é muito importante vocês ficarem atentos a isso, que as informações que eles passam são muito precisas, justamente porque eles têm acesso a isso. Então, realmente, é difícil desconfiar que está acontecendo um golpe. Eles estão aqui com você conversando e com os dados aqui do seu lado, né? Para saber e para... E assim, eles conversam e se dedicam mais do que muitas vezes a gente. Uma sexta-feira à noite, 34 minutos, né? Uma coisa que a gente tem orientado os servidores é salvar o número do escritório. Porque aí tu recebe uma mensagem de um número que não está salvo no seu aparelho, desconfia. Então já desconfie na hora, porque, né? E assim, é sempre o número do escritório que entra em contato com os servidores. Exatamente, né? Assim, na dúvida, marca um horário lá no escritório, né? A gente tá sempre disponível, sempre de portas abertas, então... tô na dúvida se é golpe, se não é, marca um horário, vem lá no escritório e a gente atende e resolve melhor prevenido, né? Do que remediar. Justamente porque perde, assim, não tem como voltar reaver. Atrás. Exatamente, não tem como voltar atrás. Aqui tem umas perguntas, mas não vai dar tempo, nós já estamos finalizando. Aí a gente responde lá nos grupos dos monitores e da enfermagem. Da enfermagem. Tá bom? Angélica, nós queremos agradecer, doutor Gabriel, doutora Melanie, foi bem bom. A gente podia ficar mais uma meia hora. Passava tranquilamente. Passa muito rápido, né? A gente quer agradecer, né, Angélica? Então, muito obrigada. E vão ser convidados novamente, né? A gente que agradece o convite, ficamos bem felizes com o convite e estamos sempre à disposição aí para que precisar. Beleza, Obrigada. Então. Nós vamos marcar novamente para o mês de outubro e aí fique ligado aí nas nossas publicações que a gente passa aí qual vai ser o assunto, né? E quem vem conversar com a gente. Quem sabe, né? A gente traz novamente os nossos assessores, que é muito importante tá orientando vocês, servidores e servidoras. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.